sertão ao litoral, batalhões de toda a província se engajaram nos conflitos. O povo baiano não se dobrou à tirania e nesse chão que hoje nos sustenta, nossos avós demonstraram sua coragem e escreveram nele com o próprio sangue a palavra liberdade. Aqui houve luta, esse substantivo feminino. E mais que defender a soberania baiana com a força de Joanas, Filipas e Quitérias, os heróis do 2 de julho fizeram a independência do Brasil. No episódio de hoje falaremos sobre a vitória baiana e a expulsão das tropas portuguesas. Enquanto no Sudeste, com o 7 de setembro, tivemos um acordo, tivemos uma negociação muito mais no âmbito político, diplomático, com o grito do Ipiranga, Pedro I, etc., aqui não. Tivemos também negociações, mas tivemos confronto, tivemos tensões, turbulência, participação popular em todo esse processo. Nós temos vários tipos de exemplos de mulheres que, primeiro, eram mulheres pobres, eram mulheres escravizadas, eram mulheres libertas que viviam a vida pública. Que viviam como ganhadeiras, por exemplo, não ficavam dentro de casa, não tinham nem essa escolha muitas vezes. Então, havia todo tipo de mulher fazendo todo tipo de coisa e ousando, sim, fazer política, ousando atuar numa esfera que lhes era até então proibida. Então, a partir de meados de 1822, que vamos ter esse maior envolvimento não só dos representantes do litoral, não só de Salvador, do Recôncavo, mas de outros caminhos que permeavam essas entranhas da Bahia, como, por exemplo, do sertão, com os nossos encourados, etc., que partem lá de Pedrão, descendo para o Recôncavo e lutaram. Então, a partir desse momento, é que vamos ter o maior envolvimento desses representantes, agentes importantes no processo da independência do Brasil na Bahia. Por isso que a gente fala sobre esse caráter mais propício ou mais pertinente ao baiano, a essas participações de diversas outras pessoas nessa realidade geográfica do século XIX, nas tensões da independência da Bahia. Então, Labatu, ele, quando tem a primeira batalha, quando ele escreve para José Bonifácio, ele diz o seguinte: desde que eu cheguei na Bahia, quem se alista são pessoas do povo. Não é exatamente com essas palavras, mas ele diz assim, não tem gente da elite nessas tropas. Os filhos dos barões do Recôncavo não estão nas hostes, à frente, na linha de frente. É gente pobre. São pessoas que ou são mandadas para ali, ou aderem à causa, porque não tem outra coisa para fazer. Então ele diz assim, quando termina a primeira batalha, quando termina a batalha mais famosa da Guerra da Independência, que é a Batalha de Pirajá, que ocorreu em 8 de novembro de 1822, Labatu, ele fala disso, o brilho desses soldados. E são soldados do povo. Dá ênfase a figuras como Maria Filipa, a figuras como o Corneteiro Lopes, de que a gente não sabe absolutamente nada, diferente de Maria Quitéria, de Joana Angélica, que a gente consegue ver os dados muito precisos, mas principalmente Maria Filipa e o Corneteiro Lopes, que são figuras estratégicas e que mudam a história da guerra. Lopes, quando ele, ao invés de tocar recuar, ele toca avançar, que ninguém sabe direito o que aconteceu, e a batalha perdida de Pirajá vira a vitória. Essas figuras, elas estão aí, nas narrativas, elas não desapareceram, mesmo com o combate, mesmo com gente dizendo que não tem dados, que é isso, que é aquilo, mas eles sobreviveram exatamente para marcar o povo, assim como o caboclo. Então, por mais que tentaram, não apagaram o povo. Maria Quitéria de Jesus não foi a única mulher que lutou nas guerras de independência do Brasil na Bahia. Nem ela e nem Maria Filipa foram as únicas. É importante que a gente perceba que muitas outras mulheres também lutaram, e de diferentes formas. Você tem, por exemplo, as caretas do Mingau, em Salbara, no Recôncavo, que eram mulheres que se vestiam com lençóis brancos. E elas saíam nas ruas de madrugada assustando os soldados portugueses e levando em suas cabeças vários tipos de alimentos, inclusive mingau, para alimentar seus filhos, maridos e irmãos que estavam lutando com os portugueses. Esse ineditismo de muitos personagens lutando nesse processo
né? E as vitórias que aconteceram, especialmente no final de 22 e no decorrer de 23, foi um ânimo fundamental até chegar no 2 de julho do ano seguinte. E especialmente a estratégia que foi adotada. Qual foi? Cercar a cidade do Salvador. Era o intuito fazer com que os soldados portugueses morressem de fome e não adentrassem ao Recôncavo. As tropas ligadas a Pedro I não desconheciam aquilo que Maria Quitéria de Jesus e Maria Filipa de Oliveira conheciam, que é o território baiano. Qual que era a estratégia militar que elas elaboraram? Era preciso impedir que os portugueses avançassem para o Recôncavo. Não por acaso, o governo interino vai para o Recôncavo. Ele é sediado no Recôncavo baiano. Por quê? Porque ali eles conseguiram, então, desenvolver, articulado com essas mulheres, a estratégia. Por outro lado, eles impediam que as tropas portuguesas se alimentassem. A gente ganha uma guerra pelo conjunto articulado de grandes batalhas e da resistência do cotidiano. Temos que levar muito a sério esse espírito de guerra que Maria Quitéria de Jesus traz consigo. Ali a tropa rumam para Itapuã, participam ali da Batalha de Pirajá. E quando eles são surpreendidos na estrada da Pituba por alguns soldados portugueses que estavam ali tentando, tramar uma armadilha, é quando se diz que Maria Quitéria passa pelo seu batismo de fogo. Por quê? Estavam todos os soldados entrincheirados, então estavam todos escondidos, tentando ali ver o melhor momento para atirar. E ela simplesmente invade a trincheira inimiga, possivelmente ela sai correndo, atirando, invade a trincheira inimiga. Não contente, ela ainda faz prisioneiros portugueses e ainda os leva para o acampamento brasileiro. Falar sobre Maria Quitéria é destacar a importância das mulheres nesse processo, especialmente no processo de independência do Brasil na Bahia, e mais do que isso, destacar uma mulher atuante durante as tensões que culminaram no 2 de julho de 23 e que foi reconhecida nesse século XIX. Chegando em julho de 1823, quando o sol raiou ainda mais, que foi no dia 2 de julho, que é quando o exército pacificador adentra as ruas de Salvador, e Maria Quitéria é vista ao lado dos comandantes. E a imprensa vai noticiar este acontecimento. Foi uma mulher baiana que ousou desafiar em diversos sentidos toda a sociedade de uma época. E não foi a única. Maria Quitéria era mais uma mulher iletrada ainda, mais uma mulher que, para além de ser iletrada, era muito inteligente, era muito perspicaz, era muito ousada, era muito corajosa. Então, traz valores que a gente pode se reconhecer e traz também essa memória dessa luta, que a independência não foi um acordo político, a independência do Brasil não foi Pedro de Alcântara gritando às margens do rio Ipiranga, independência ou morte. A independência foi feita por indígenas, foi feita por pretos, foi feita pelo povo, por pessoas libertas, escravizadas, por pessoas que são os nossos antepassados. Eu penso que o 2 de julho é a expressão da força popular. O povo movendo a história, transformando a Bahia, que transformou o Brasil. Quer dizer, a história da independência do Brasil seria outra se não fosse o 2 de julho. A Bahia foi o único lugar onde teve luta real, guerra da Bahia, em defesa da nossa independência e do nosso território nacional, integridade do território brasileiro. E nesta luta tem a face das mulheres. E a gente, portanto, conta a nossa história com a nossa própria voz, com a voz do povo e vai marcando essa presença num fato tão importante como foi o 2 de julho.